meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao episódio número 61 do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui a presença do Dr. Natan Sechin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor. Eu preciso primeiramente agradecer pelo tempo do Dr. Natan, é um tempo precioso, é um médico sair do consultório, às vezes está naquela correria, pegar o trânsito. Sechin, obrigado. Muito obrigado a você. Imagina, é uma honra estar aqui com você. Sinceramente, me sinto lisonjeado conversar com um médico como você e trazer algumas abordagens de uma área, quem sabe, não tão falada. Hoje eu me dedico muito à área da fertilidade e da infertilidade, ou seja, a gente auxilia muitos casais que têm dificuldade em conceber um filho e, na verdade, é o nosso foco maior e acho que vamos conversar bastante sobre o médico atrás do jaleco, acho que algumas perguntas, mitos, verdades e trazer algumas informações para contribuir com quem nos ouve, nos assiste e estou aqui para isso. Muito obrigado. E também é a tua segunda vez que você está vindo aqui no Ser Médico, né? Segunda vez. Eu tô em casa. Você já é de casa, sabe? São poucos que já vieram pela segunda vez, então você está entre os poucos aí que você é de casa. Já vamos marcar a terceira. No finalzinho ele já manda a segunda data. Mais uma vez eu agradeço. O Dr. Natan atua nessa área de infertilidade, né? Eu tive, assim, só para a gente fazer uma provocação, acesso a alguns números das pessoas, das mulheres que tentam engravidar, que são as tentantes, é assim que você chama? Vamos lá, é exatamente isso que todo mundo chama. Aqui eu vou botar uma certa provocação aqui. É isso que nós gostaríamos que você nos ajudasse a esclarecer os termos, os números. Exato. Não, doutor, não está nem um pouco errado a gente falar que existem as tentantes. Na verdade, foi um movimento que eu vejo de mulheres que começaram com essa rede de apoio. Quando a gente fala de infertilidade, a gente está tratando, hoje em dia, a gente considera a infertilidade como algo reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, tem CID, então a gente pode dizer que é uma doença. Não é uma doença que não mata como se fosse um infarto agudo no miocárdio, não é isso, mas a gente sabe que tem outras consequências, tristeza, depressão, dentre outras questões que envolvem a infertilidade. De onde veio as tentantes? Aquelas pessoas que tentaram 1, 2, 3 vezes, não conseguiram, ou aquela pessoa que realmente tenta uma vez e consegue, ela se autotitula tentante. Então aquela pessoa que está tentando engravidar, elas têm esse rótulo. Eu, particularmente, isso não tem nada a ver com outros médicos, é uma coisa minha. Se você me vê na rede social, praticamente eu não falo esse termo. Eu acho que tem algo a mais, assim. Eu tento falar a pessoas que estão na luta, pessoas que querem engravidar. Eu uso pouco o termo tentante, mas é o Natan falando, tá? Não tem nada de errado. Muitos colegas meus que eu admiro absurdo falam. Quando você fala tentante, você remete a que a pessoa está aí nesse meio, mas eu tento usar alguns outros vocabulários. Faz sentido. Eu acho que tira um pouco mais do peso. Faz sentido. Eu já conversei com muitas mulheres que estão nesse momento. E tem muitas que se identificam e acham isso legal. Sou uma tentante, é isso aí. E tem outras que não gostam, têm vergonha de ser uma tentante. Afinal, não é um rótulo muito bonito. Se a gente pudesse escolher entre ser ou não ser, não seríamos. Mas pelo movimento que se criou e pela fertilidade, pelo tabu da infertilidade está crescendo, está sendo desmistificado, também acaba sendo uma força. Então fica aí a provocação, mas eu gosto de tentar trazer algumas palavras um pouco mais otimistas, um pouco mais de energia positiva para organizar esse grupo seleto de pacientes. E sabe que a palavra em si, né, esse conceito, ele remete até a um certo pessimismo, né? E que não é legal. Pronto, é exatamente onde você chegou. Porque quando a gente tenta, sabe, eu sei que o tentar é um desafio, é você acreditar, mas ele já remete a algo tipo assim, que é muito difícil. Por isso que está tentando e você não vai conseguir. De fato. Pelo menos numa maneira assim muito simples, né, de que a gente escuta, o tentar, às vezes, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu estou fazendo um tratamento de fertilização. Talvez seja, não é isso? Conceitualmente. É o que eu quero tentar passar. Eu não achei nenhuma palavra ainda para substituir, não quero fazer grandes revoluções, mas eu não quero que a gente apenas tente. A gente tem uma missão dentro da clínica que a gente trabalha, dentro da Felicitar. Se um casal me procura, muito logicamente eu sei que eles estão me procurando. Eles estão querendo um herdeiro, uma herdeira, um filho, uma filha.
o mundo dá voltas, mas a gente tem algumas missões e alguns olhares um pouco diferentes. A gente quer que não só que a gente traga um ponto de um filho. A gente quer gerar família, a gente quer ajudar uma construção de um ser humano melhor. Infelizmente, o nosso meio não é garantido. E por isso que muitas tentam mais de uma vez. Isso é doloroso. Então, o que eu posso oferecer? Eu posso oferecer uma humanização, individualidade, cordialidade, atenção ao paciente. Então, são coisas que a gente entende que é o que eu posso te prometer e eu posso te ofertar. O filho ou a filha é o meu produto, é o meu objetivo como médico e como o médico dedicado à fertilidade, mas às vezes a gente não consegue. E são conversas muito difíceis. Quando a gente chega num tratamento onde foi investido tempo, energia, expectativa e dinheiro, sim, e não consegue esse objetivo que seria um bebê no colo, existe uma frustração. E com toda a frustração a gente tem que aprender a trabalhar, metabolizar e ver até onde a gente pode ir. Eu nunca vou conseguir falar sempre ou nunca para você aqui. São palavras muito fortes dentro do nosso meio. É muito difícil eu falar é impossível ou é 100%. Isso não depende só de mim. E foram coisas que misturaram muito e que me delinearam seguir onde eu faço. Porque inicialmente eu não te contei. Eu ia fazer uma formação completamente diferente. Eu estava quase indo para a plástica e você tem uma certa familiaridade com o assunto ali. Mas enfim, na época, um grande mestre me disse: Natan, você vai sair de uma área que teoricamente depende mais de você e você vai entrar numa área que não depende exatamente de você. Isso não mexe contigo. Isso eu fiquei pensando, falei, cara, é verdade, porque plástica é artesanato, depende muito do manuseio e o resultado, bom, estima-se. Às vezes eu faço o melhor que eu posso. Eu uso a tecnologia mais top do mundo. E hoje o Brasil, graças à evolução, aos nossos profissionais, a gente está muito bem na reprodução assistida. E às vezes a gente não consegue o fato do produto que a gente veio buscar. Então, é muito interessante, eu estou aqui para conversar sobre isso. Nós vamos explorar, então, todo esse teu background aí de formação, o que te delineou para chegar onde você está hoje. Você é de uma família de médicos, né? O teu pai atua na mesma área que você. Me conta um pouco. Então, você é daqui, de Curitiba? De onde você é? Eu sou de Curitiba, na verdade, eu sou americano, olha que loucura. Quando em 91, que é a minha data de nascimento aí, meu pai tinha ido para os Estados Unidos fazer o que eu fiz há pouco tempo atrás, que é uma especialização. E nesse momento ele foi junto com a minha mãe, eles moraram em Los Angeles, ele fez o curso no Huntington, onde ele trouxe toda a expertise de laparoscopia e logo depois ele ingressou com a reprodução humana. Que bacana. Só que eu estava lá, né? Aproveitei e nasci. É aqui mesmo que eu vou nascer. Eu nasci. E foi bem legal, foi bem interessante. Voltamos para lá, então meu pai continua essa formação. Logo depois, então, eu me criei em Curitiba, mas só esse fato que é interessante, que eu sou americano. Toda a minha vida em Curitiba, então me reconheço aqui. Fiz minha faculdade no interior de São Paulo, em Marília, uma cidade que eu agradeço e tenho muita saudade desse tempo. Logo depois fiz a minha formação de ginecologia e obstetrícia aqui no Hospital Brígida, Santa Brígida, né? Que agora trocou um pouquinho, mas aqui em Curitiba. Então, voltei para as minhas raízes. E eu sempre tive um receio, não sei se por ter visto meu pai se especializar fora, eu sempre tive vontade de fazer algo a mais. Eu achava acredito que tem alguns detalhes que lá fora ainda a gente consegue ter, por mais que a globalização esteja aí, tecnologia. E eu sempre ficava assim, o que eu faço, né? Houve uma oportunidade muito interessante de eu fazer a pós-graduação nos Estados Unidos, na UPenn. E a princípio estava tudo encaminhado. Quando me veio um convite num congresso de um médico que foi um grande mestre, a gente conversou, aquelas coisas que só Deus faz na tua vida, e eu sou muito crente, graças a Deus, isso acho que me delimita e orienta o meu caminho. Que bacana. Mas houve um convite de mudar, e não ir para os Estados Unidos, e ir para um serviço completamente diferente chamado IVE. O IVE, na nossa percepção, é um dos grandes players do mundo, né? Ele foi
Eles chegaram a ter 67 clínicas no mundo, é uma coisa absurda, né, quando você Mas fala de na tamanho. área Na área de reprodução assistida. Reprodução Isso, são um dos assistida. maiores aí que existiram. Bacana. E a clínica mãe do IVE fica em Valência, que é na Espanha. Uhum. Então é Instituto Valenciano de Infertilidade. Foi aí que eu tive o convite de conhecer o IVE e trabalhar com o IVE. E foi uma experiência de um ano e pouco, junto com o Dr. Fábio Cruz, que foi meu mentor aí. Até hoje somos de mestre, virou um amigo e colega. E a gente discute desde aspectos pessoais até novos protocolos. Então, um contato fantástico. E terminei minha especialização em reprodução assistida na Espanha, nesse serviço que eu sou muito grato e até hoje a gente mantém um elo bem legal. No meu retorno, voltei com muita bagagem, com muita estrutura, mas é interessante ver como foi minha primeira missão, trabalhar junto com meu pai. Isso é muito bom, é muito chamativo, agradeço também por essa oportunidade, mas tem seus desafios, nem tudo são flores. Então, conte para nós. Conto. Seja bem objetivo, vamos tomar uma água. Eu quero saber qual que é assim, um dos maiores... Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com meu falecido pai numa área de gestão, numa empresa de saúde. E confesso para você que eu nunca fui reconhecido como eu gostaria de ser por ele naquela época. Hoje não, né? Hoje eu vejo que eles tinham as razões dele. Como é que você lida, assim, quais são as diferenças em termos de hierarquia, em termos de respeito com o pai, em termos de conhecimento? Como é que é esse desafio? Meu pai é meu grande espelho. Meu pai é o meu grande herói. Ele é um cara que eu aprendi a medicina através dele e são coisas que a gente aprende de berço, a gente não compra. Por exemplo, caráter, dignidade. Não... É impressionante. A gente sabe que existe coisas. Em Curitiba, a gente brinca que Curitiba é um ovo. Tem pessoas que às vezes não gostam da gente. Mas eu já rodei aqui muito por Curitiba e eu sempre ouvi falar bem do meu pai. Isso é um orgulho que eu tenho. Isso é muito bacana. Né? Ele não é perfeito. Claro, é o legado, né? Que ele deixa. Isso aí. É uma honra e é uma responsabilidade, né? Mas voltar a trabalhar com ele... desde o período da residência, quando eu ia fazer trabalho ou plantões e descobriam pelo sobrenome, sempre houve algo positivo, né? Não estou falando que não existe a perfeição, mais uma vez, mas eu sempre ouvi falar coisas boas a respeito de caráter, a respeito de pessoa. E o lado profissional? E quando a gente viu, e eu cheguei na residência, eu vi o quanto na época ele esteve à frente. Isso foi muito legal. O fato dele ter ido para os Estados Unidos naquela época, ninguém fazia videolaparoscopia para endometriose. Ele é um visionário e você certificou que realmente ele, olha, já sabia de tudo isso. A gente olhava e falava assim, isso é loucura, esse cara vai fazer o quê? Vídeo? Que vídeo, né? No final, hoje em dia, praticamente quem não tem vídeo está fora do mercado, né? Então virou um diferencial, hoje é um mal necessário. E eu achei, e eu o admiro muito por isso. Voltando e trabalhando de frente a frente, foram 2 culhões, porque eu vim também com uma bagagem muito forte. Então, aprender a ouvi-lo foi meu primeiro obstáculo. Então, os primeiros 6 meses na clínica, eu não dei o pitaco, eu observei como ele trabalhava. E aqui é muito legal fazer um adendo, porque quando a gente compara o laboratório que a Felicitar possui hoje em Curitiba, a gente sabe a tecnologia que existe e a gente trabalhou muito forte por isso. Foi tijolinho por tijolinho. E é incrível a gente conseguir comparar os resultados que a gente tem com uma das maiores clínicas de reprodução humana do mundo. É praticamente parelho quando você fala de fertilização in vitro, taxa de gravidez, taxa de congelamento de óvulo, taxa de descongelamento de óvulo, taxa de inseminação artificial. E é muito legal. E foi ele. Então... eu admiro, eu respeito e acho que é uma honra estar junto com ele. Que bacana. Não é perfeito, hein? A gente volta e meia, a gente não, se se você pega. falar que é perfeito, nós vamos achar suspeito. Não é perfeito. Mas é incrível. E a gente está agora... a gente está agora caminhando e eu acho que ele viu isso em mim também. No meu retorno, bacana. Acho que as condutas, as discussões científicas que a gente tem semanalmente dentro da nossa clínica, ele foi abrindo e deixando, e agora a gente está numa outra fase, que é uma fase de sucessão, e a gente está investindo muito no nome Felicitar.
Hoje em Curitiba, você pensa Felicitar, você pensa Dr. Álvaro Sesquim. E está tudo certo, foi o grande CEO, é o médico, é o idealizador do projeto. Mas hoje nós, como Felicitar, queremos que isso aconteça, o mérito existe uma meritocracia, e hoje a gente quer investir muito na Felicitar. Hoje nós não queremos um Álvaro, nós queremos que a gente tenha um grande corpo clínico em prol da fertilidade, em prol do bom atendimento, da humanização, da individualização e da gravidez, claro que será nosso foco. Então, hoje a gente está com esses novos projetos, né, que vai um pouco além até do que eu ou ele possamos fazer. A gente quer deixar um legado para Felicitar, Curitiba, Paraná, sul do Brasil. Vamos ver. Saiu. Sesquim, sensacional. Hoje virou como se fosse mais até algo assim, uma instituição, né? Felicitar Instituto de Fertilidade. Isso. Esse é o nosso slogan. Hoje, você pode falar um pouquinho dos números? Quantos colaboradores, quantos profissionais médicos hoje a clínica tem? Hoje a gente conta com 4 médicos que mexem apenas com reprodução assistida. Tá. A gente, dentro da nossa estrutura, também conta com mais 2 ginecologistas obstetras que apenas fazem a parte da ginecologia obstetrícia e não da reprodução. Então, de 6 a 8 profissionais? Sim, tem mais ainda, vou falar. Tá. Temos também, dentro desse corpo clínico, um grupo mais especializado em endometriose, que é uma patologia que está muito presente no nosso dia a dia. Então, às vezes, condutas cirúrgicas, a gente também aborda dentro da Felicitar. Quando a gente fala de infertilidade, a gente está falando de possíveis causas. E quando a gente fala de infertilidade, é 1/3 uma causa masculina, 1/3 causa feminina e 1/3, o casal como um todo, é de bem compreendido em ter um urologista para investigar essas outras causas, né, masculinas. Perfeito. E nós temos também urologista dentro da clínica. Trabalhamos com uma ginecologista integrativa e modulação hormonal que ajuda e otimiza nossos casos. Trabalhamos com uma nutricionista que a gente entende que a equipe multidisciplinar entrega o melhor trabalho, além de uma psicóloga, e também contamos com um capelão. Eu acho que é uma das poucas clínicas que tem um capelão. A nossa forma não é pregar dentro da clínica, mas a gente entende sim que a fé move montanhas. E a gente jamais força nada. Se a paciente se sente tranquila em conversar, geralmente ele está sempre passando por ali. Ele conversa na sala de espera, ele conversa com a paciente às vezes na recuperação anestésica. E é uma forma da gente tentar acalentar um pouco mais um ambiente que muitas vezes é muito difícil, dolorido, solitário, porque por mais que a gente esteja falando de um casal, ou às vezes até falando de uma mulher com maternidade solo, é um ambiente que precisa ser fortificado e ser sustentado. Parabéns. Obrigado, doutor. É uma estrutura robusta, grande, E estamos crescendo. A gente agora, que nem eu comentei com você sobre o crescimento da equipe de reprodução, então começou comigo e com ele, agora a gente já está com esses médicos. A gente conta hoje com médicos parceiros externos, então a gente tem médico em Mafra e um médico em Ponta Grossa que faz parceria com a Felicitar, e a gente entra com o laboratório em si, e temos ajudado muitas gravidezes aí no nosso, já indo para o interior. Então é bem interessante, é um campo bacana, e dentro da reprodução a gente está crescendo em Curitiba. É o que eu quero, é o que eu vim trazendo também, é onde às vezes a conversa com meu pai pega fogo, porque a gente quer expandir, mas a gente quer expandir com qualidade. Então é passo a passo. E eu quero aproveitar um pouco esse assunto, eu queria que entendesse um pouco dos números, em termos assim, da reprodução mesmo. Uhum. Né? Qual que é hoje um número assim de casos de sucesso, que eu sei que você disse que é muito semelhante, às vezes até melhores as taxas do que internacionalmente são citadas, mas assim, se consegue dizer na nossa região, Curitiba, que eu também acho que deve mudar muito de região para região, não sei, de país para país, qual que é a taxa de sucesso hoje de um tratamento? Quando a gente avalia o casal, ou quando a gente avalia uma clínica, são vários percentuais que você pode tirar. E a gente tem que cuidar muito da maneira que a gente traz isso, porque pode ser, às vezes, uma informação mentirosa, digamos. Vou tentar simplificar o que eu estou dizendo. A fertilidade tem muito que a ver com algumas questões, principalmente a idade da mulher. Tá? Entendi. Então, existe um gráfico que ele é em ascensão, ele vai descendo, perdão,
E a partir dos 35 anos a gente justifica que é quando começa a perder a qualidade ovocitária. Então, dos 35 em diante, o jogo é diferente. Então, é natural a gente ter uma taxa de gravidez para pacientes mais jovens muito mais alta. E é natural a gente ter uma taxa de gravidez por pacientes depois dos 40 anos mais baixa. Então, se você for ver um isolado... fatores, isso, como idade, como doenças, né? E fator e por quê, né? E o motivo da infertilidade. Mas por isso que o dado que eu vou te comentar agora é muito individual. E é muito difícil você ter um gráfico muito alto. Mas, por exemplo, um percentual de gravidez por clínica, no Brasil, uma clínica boa vai variar de 30 a 40. Não é normal você ter esse gráfico. Porque, às vezes, as pacientes mais jovens, elas vão engravidar mais naturalmente. Sim. É mais fácil, entre aspas, mas tem um melhor prognóstico você trabalhar com uma paciente de 32 anos, que perdeu as trompas por algum motivo e é uma obstrução tubária, ela tem uma taxa de gravidez X, do que uma paciente de 40 anos que nunca engravidou. E realmente a idade materna nesse caso conta mais. Né? Entendi. Se fosse para apostar em alguma das duas, é mais natural que essa aqui engravide, por mais que não tenha as trompas, aí entra a fertilização in vitro, né? Sim. Então é bem interessante. Mas vamos colocar aí que 30, 40 não estaria ruim, então 40, 45 no ranco geral é ótimo. 50% maravilhoso. O IV, na época que eu fui, estava com taxa da clínica em torno aí de 48, 51. Você vê que é a melhor clínica do mundo. Agora, por exemplo, sei lá, essa semana a gente fez 3 transferências de embrião e as 3 engravidaram. Pô, essa semana eu tive 100%. 100%. Então Vamos manter assim. Bom se fosse. Mas vamos lá, é mais ou menos por aí. Mas que realmente, por idade, ela é realmente variável. Então vamos melhorar um pouco mais esse gráfico. Vamos falar que a taxa de gravidez natural por idade. Até os 30 anos, em torno de 20, 25%. E isso vai baixando progressivamente. 40 anos, mais ou menos aí, em torno de 5, 10. Com fertilização in vitro, aumenta um pouco. Com até 30 anos, em torno aí de 50, 60, depende da patologia. E também progressivamente vai abaixando. E pasmem, após os 40 e mais, depois dos 44 anos, mesmo com fertilização in vitro, a gente não sobe muito do que 5%. Como é que a gente lê esse gráfico? 5 mulheres a cada 100 engravidam no primeiro ciclo de fertilização in vitro. Então é bem interessante, né? Como a gente pode tirar as informações, como a gente tem que cuidar. E o prognóstico de gravidez, por mais que eu mostre gráfico e na minha consulta, eu geralmente faço consulta bem detalhada e numérica para que a gente fale a mesma língua, eu individualizo pro casal. Às vezes, teoricamente aqui, você está aqui. Ou teoricamente seria isso aqui, mas infelizmente nós temos isso. Infelizmente a gente não tem os 20%. A gente tem 11, 12. Então isso eu acho que é bem legal, porque a gente tem que expor e falar sempre a mesma língua. E quando que uma gestante, vamos dizer assim, um casal, tá, toma ou deve, de repente, pensar em investigar ou procurar a clínica de vocês para fazer seja uma reprodução, seja assim para investigar uma infertilidade do casal? Quantas vezes, de repente, quantos abortos? Existe um protocolo internacional aqui na nossa região que é considerado isso? Existe algumas recomendações, principalmente, e aí vamos lá, idade. Dessa Idade. vez, tá sendo todo mundo louco aqui com a idade. Mas se até 35 anos, Tá. principalmente da mulher, tá? Porque o homem e a mulher são completamente diferentes. A mulher nasce com uma quantidade X de ovos e ela vai perdendo esses ovos no decorrer da idade. Usando anticoncepcional, não usando, engravidando, e cada uma vai ter um processo natural dela. Natural. Todo mundo vai acontecer com todo mundo. Acabou o óvulo, menopausa. Por isso que diagnóstico de menopausa é retrospectivo. Você espera ela parar de menstruar e depois você dá o diagnóstico. Então, assim, 35 anos começa a diminuir e isso progressivamente a gente tem uma linha de atenção ali com 38, 40 anos. O homem não. O homem é fértil até... Ele produz espermatozoides a cada 90 dias. Então, o que ele ejacula ontem, ele produziu há um pouco tempo atrás. Ele tem 53 anos, o espermatozoide dele tem alguns dias. A mulher tem 40 anos, o óvulo dela tem 40 anos. Então, a qualidade ovocitária tem a ver com a idade, porque é o mesmo óvulo, desde o período embrionário
até depois quando acaba. Isso é muito interessante. Então, voltando a nossa ideia ali, se até 35 anos da mulher ela não engravidar e já tentaram mais de um ano, procurar um especialista. Luz amarela, vamos procurar aí, pessoal. Procura um especialista, fala com o gineco, a gente pede alguns exames um pouco mais específicos e a gente vê se existe alguma causa mais aparente. Mais do que 35 anos, não precisa esperar tanto tempo assim. Espera 6 meses. Tentou 6 meses em casa, não deu certo, vai ver o que está acontecendo. E isso é o recomendável, mas hoje em dia, eu já te digo mais. Hoje eu falo muito e prego sobre otimização, sobre programação metabólica. Programação metabólica é fantástico, é fantástico. Programação metabólica, o que você come, você está teoricamente mudando as suas próximas 2 gerações. Isso é incrível. Então, claro que não é não ter uma doença, não existe cura nessa epigenética que a gente fala. Mas você pode conseguir, teoricamente, silenciar alguns genes. Como é que a gente faz isso? Comida mais saudável, hábitos mais saudáveis, de vida e tudo. Então, eu como obstetra e como pessoa que estou vendo que a pessoa quer engravidar, por que não implementar algumas rotinas antes mesmo de tentar conceber? Então isso é muito legal, é coisa que eu tenho tentado trazer aqui com vocês, em podcast, em algumas palestras que eu dou, informativas, alguns contatos com ginecologistas. A programação metabólica é muito legal, porque você pode investigar também, porque você está com a caneta e o carimbo, você pode pedir, e você pode reorganizar essa paciente e esse casal para ter um melhor desfecho. Isso é muito bacana, e eu acho, e nós temos pregado muito isso aí, eu acho que não é nem o futuro, é o presente, É um presente, né? É uma área extremamente gratificante, desafiadora, porque assim como tem alegria, também às vezes pode ter aqueles momentos de tristeza que você tenta e não consegue, né? Com certeza, porque então legal. É até hoje o que eu ainda tenho dificuldade, eu ainda com minhas limitações humanas. De chegar e falar, né? E a gente tem que saber, a gente tem que falar quando não deu certo, a gente tem que encarar. Tem que encarar. E não é fácil. Você olhar num casal que geralmente eu vejo eles pelo menos uns 3 meses assim direto, o tratamento demora, né? Então você cria uma certa afinidade, a gente quer que engravide, eu me envolvo com os pacientes e quando eu não consigo, eu sinto que eu falhei. E eu tento buscar dentro de mim uma energia maior para tentar mantê-los de pé. E não é fácil, porque a gente sabe que muitas vezes não foi a gente, foi aquele fator externo lá que eu comentei no comecinho do podcast, que a gente não controla. Isso é difícil. Eu tenho muita dificuldade porque a gente sabe que está fazendo o melhor. E tem 2 coisas que eu fico muito triste, que é o aborto, porque infelizmente às vezes você conseguiu e implantou e você viu o saco gestacional, viu o embriãozinho, viu o coraçãozinho e vum. Sabe quando o VAR chega no jogo de futebol lá, dá uma raiva, que você já comemorou tudo e enfim. Então é um gol anulado aí, é muito difícil. E eu fico muito, muito bravo mesmo com gravidez ectópica. Gravidez ectópica, gente, é quando tem o útero e tem tudo que tem dentro do útero, tá certo. Se tá fora, não tá dentro. Então é ectópica, é uma coisa que não tá num lugar que deveria ser. E geralmente, se o embrião implantou fora do útero, era um bom embrião. Né? Teria condição, porque nas trompas, eu fico muito bravo. Mas enfim, só filosofando e compartilhando com você aqui. É algo que a gente não consegue controlar às vezes, né? Você não consegue, porque você de repente foi pelo método natural, só controlando tudo e foi pra trompa. Existem algumas técnicas dentro da nossa área, você pode ter algumas suspeitas, mas o controle absoluto você realmente não tem. Inclusive quando a gente fala de fertilização in vitro, que acaba que nos guidelines acaba sendo até um fator de risco para uma possível ectópica, porque pode acontecer, mesmo com as técnicas apropriadas e, vamos lá, quase perfeitas, podem ainda acontecer. Então, eu fico bem bravo. Cá entre nós aqui, todo mundo que escuta a gente, vocês sempre vão ver muito bravo quando vejo ectópica, mas é o nosso dia a dia e temos que encarar com muita responsabilidade, porque gestação ectópica tem que ser resolvida. Geralmente com alguma intervenção, seja química ou seja cirúrgica. Tem que ser resolvida porque gestação ectópica é completamente inviável. É isso mesmo. Natan, sensacional. Eu quero conhecer um pouco mais você, o médico por trás do jaleco. Vamos lá. Né? Você tem algum hobby?
Olha, eu tenho vários hobbies. Eu, antes de ser médico, sempre fiz muito esporte. Sou viciado em esporte. Hoje a minha terapia é isso. Então, quando eu tenho tempo, eu consigo fazer algumas viagens, às vezes com a minha esposa, com a minha família, às vezes sozinho. Eu gosto muito de surf, eu gosto muito de kitesurf, eu gosto muito de snowboard, eu gosto muito... Esporte radical é comigo mesmo. Você Então, gosta da adrenalina, é né? simples. Liberar. Parece que geralmente esses esportes, e olha o que eu estou comentando, eu gosto de outros também, o esporte coletivo, por exemplo, futebol. Eu tô, desde 2014 não jogo mais bola, não me Tá. chame, não dá. Já vi Não é que compatível. Deus me escolheu para outra coisa. Me machuquei 3 vezes, a última arrebentei o joelho, fiz cirurgia, então me aposentei bem cedo. Mas é outros, tênis, outras coisas. Mas o esporte radical individual, eu me desafio e é legal. É Então eu legal. gosto bastante do próprio surf, o contato com a natureza. Hoje em dia o kite, que é a minha paixão maior aí. Quando eu tenho um tempinho, tenho uma folguinha ali na clínica, ou às vezes eu gero esta folguinha para me renovar. E como é um Bacana. ambiente que realmente me consome muito, e energeticamente falando, É. eu acho que se eu estou bem, eu vou tratar meu paciente bem. Tá, Nathan, você é folgado. Eu acho que é terapia. Equilíbrio, né? Tem que. É terapia. Eu vejo como terapia, é o meu momento, é o momento que eu dou aquela respirada, sempre leio uma coisinha ou outra sobre aspectos que isso trazem uma melhor performance. Eu busco a melhor performance. Eu sou relativamente jovem, 32 anos. É jovem, parabéns, que bacana. Acho que tem que viver, tem que botar o corpo para movimentar, buscar a melhor versão, buscar liberação de endorfina, estudar, se dedicar à família, trabalhar, e é isso aí. Equilíbrio é tudo, né? Tudo. Porque viver de kitesurf, infelizmente, eu ia estar quebrado já, porque é só pro hobby. Você é casado? Sou casado. Como é que é o nome da sua esposa? Minha esposa ela é ginecologista também, ela hoje atua aí na parte da ginecologia endócrina, né? Ela acabou fazendo a especialização. Na época que eu fui para a Espanha, ela ficou um ano de especialização na Universidade de São Paulo, pela USP, fez toda a pós-graduação em endocrinologia. E ela atua na clínica também? Ela que faz a parte de otimização, modulação hormonal. Como é que é o nome dela? Mila Schettini. Doutora Mila. Doutora Mila Schettini. Seja muito bem-vinda, nossa convidada também. Um abraço aí, parabéns pela família. Muito legal. Vamos trazer a Mila e vou trazer a Maia aqui para você conhecer. Ótimo. Meu bebezinho de 2 meses. Como é que é o nome dela? Maia. A Maia, 2 meses? Vai ficar louco. Que bacana, parabéns pela família. Isso aí, bacana. Legal. Não, e ela tem se dedicado muito a essa... Nossos pacientes se conversam. Não é exatamente um 100%. Mas, por exemplo, quando você pega síndrome do ovário policístico, menopausa precoce, que teoricamente seria antes dos 40 anos, com desejo concepcional, geralmente a gente faz essa parceria, né? Não é único, exclusivo, a paciente tem completa opção, né, de escolher onde está confortável. Mas eu já encaminhei muita paciente para ela para me ajudar. Que bom. E ela me manda muitas pacientes para ajudar também. E tem sido uma sinergia bem bacana. Então, eu vou explorar um pouquinho uma curiosidade que às vezes os meus pacientes me perguntam, né? E eu sei que para vocês, às vezes, perguntam como é que é casar com uma médica? Vocês falam de outras coisas além da medicina? Melhor coisa do mundo, César. Melhor coisa do mundo. Porque a gente se entende, né? Eu às vezes passo noites fora e o coração da obstetrícia ainda bate por mim, né? E eu bato pela obstetrícia. Sempre agregam informações, né? Se complementam, trocam ideias. Não, né? sim, mas às vezes, poxa, eu ia jantar com ela. Olha, amor, rompeu uma bolsa aqui, né? Ela entende que rompeu a bolsa, não tem que fazer, tem que ir pro hospital. Então é legal. Eu acho que Nara, ela me compreende, ela é uma pessoa super evoluída espiritualmente, ela aceita essa parte de mim. A gente sabe que tem amigo, de vez em quando fala umas besteiras, por aí que ele não entende. Por exemplo, não, mas Mila, você não tem ciúme do Natan, não sei o que, ginecologista? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, não tem nada a ver. A gente se dedica, o profissional tá ali para fazer o nosso trabalho e é uma honra, sabe? É uma honra estar com ela e compartilhar com ela. Compartilhamos sim casos clínicos de casa, o que nós hoje fazemos cada vez menos. Então, geralmente, alguns assuntos mais complexos a gente tira um horário para falar sobre isso.
Mas às vezes rola. Mas isso eu vou te falar bem a verdade aqui, ó. No começo do namoro, eu só falava com ela sobre isso. A gente tava na residência, então a gente, fiz uma cirurgia assim, fiz aquela. Deu uns 3 meses, eu olhei pra ela e falei assim, Mila, a gente tá parecendo que tá trazendo o hospital aqui pro nosso jantar, vamos mudar logo, tá louco? A gente vamos se conhecer. E desde aquela época foi bem harmônico. Mas eu acho que ela me compreende, viu, César? Com certeza. É interessante isso, de às vezes não estar em casa, de às vezes estar na correria, às vezes atrasar. Eu não gosto de atrasar, mas às vezes atraso porque acontece algo. Então, acho que esse é o ponto positivo. Bacana, que bacana. Tu Natan está se abrindo aqui, né? Nós estamos, só fica entre nós, viu? Ninguém vai ficar sabendo disso. Por favor, mantenham aqui. Então, Natan, sensacional. Você disse que você de vez em quando tem um tempinho para ler. Você tem alguns livros assim que você poderia nos indicar? Nos indica algum livro? Olha, eu agora estou num romance muito interessante e que está me trazendo uma nova visão sobre o meu próprio público. Que bacana. Muito, muito interessante. Só que olha só, agora você me perguntou, me fugiu. Eu já vou lembrar. Não tem problema, mas é um romance. É um romance. Veja só, não é nada da área médica. Mas ele te traz algumas conotações que você aplica no teu público e seus pacientes. Ela foi indicada por uma amiga minha, que é paciente também. E ela acabou lendo e falou, Natan, lembrei muito de você. É uma paciente que busca... o romance, ele dá... o casamento dela acaba e ela se casa com, teoricamente, depois o amor da vida dela, e ela descobre que ela tem dificuldade em gerar um filho, ela tem infertilidade, tem endometriose, e o romance ele fica batendo, né, nessa questão de como isso atrapalhou a vida deles, e vamos chegar no final do desfecho que eu não cheguei. E dentro do meu Instagram eu estou fazendo um ponto contra ponto sobre isso. Que bacana. E eu leio e falo, isso aqui acontece muito no consultório, acontece isso, isso e isso. Eu estou na parte que eles estão começando a pensar em fazer algumas terapias, e dentro das terapias que a gente oferece dentro do consultório seria um namoro programado. O que seria isso? É a gente identificar o período fértil com exames e com ultrassom e falar, olha, dia 15 de fevereiro é o teu período fértil, vocês vão ter relação sexual e depois a gente vai avaliar o beta-HCG e tudo. Uhum. Então essa questão de fazer várias vezes forçada a tentativa frustra muito o casal quando vê negativo. Então ela está bem nessa parte do livro, que no começo ela compartilhava com ele o período fértil e depois ela escondia. Então é um... Natan, e como é que é hoje, assim, o teu relacionamento? Você falou bastante dos teus pacientes e você falou algo que me chamou muito a atenção, que não é só hoje o foco da Felicitar, isso, né? Da clínica, do instituto, voltado somente no casal, mas sim na organização da família, às vezes até. Ou seja, vocês vão construir aí um sonho, uma família, um projeto de vida para essa família. Como é que é o teu envolvimento direto com essa situação? Porque eu acho que você já pegou isso do livro, que desestrutura uma família, às vezes, a tentativa, o desgaste de ter um filho. Você já presenciou isso na tua vida profissional também. Mas, por outro lado, você também participa na construção de um projeto de uma vida inteira. Seja com um embrião, com 2, com 3, vocês deixam embriões congelados, às vezes, não deixam? Deixamos. Eu pergunto, como é que lida com isso? Saber que você tem um irmãozinho, depois o outro vai fazer aniversário que está congelado. Como é que é lidar com isso? Esse ano a gente bateu o recorde mundial, não a Felicitar, a tecnologia, o ser humano. Nasceu no finalzinho de 2022 o embrião mais velho congelado no mundo. Esse embrião foi congelado há 32 anos atrás. Então ele tinha minha idade, cara. Olha que loucura. Então, como é que lida com isso? Como é que trabalha essas informações? Isso aí eu vou trazer daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais do que isso modifica e o que isso nos traz como possibilidades terapêuticas. Topado? Mas assim, respondendo um pouco a tua pergunta de como a gente faz essa avaliação da família, César, é muito difícil eu garantir, né? E é muito difícil, às vezes, porque casais podem nos procurar achando que o filho é a solução de algo. Exato. E você concorda comigo que não é a solução de nada? Na verdade, a gente está começando um novo problema, né? Com todo o filho não é fácil, poeticamente falando, não existe aquela perfeição. Também não acredito no negativismo, mas é algo a mais.
E um filho, ou uma filha, ele é um produto. Sempre vejo como um mais um é igual a um. É loucura isso, né? Os matemáticos se perdem. E até porque a nossa formação é muito complexa, né? A gravidez é o evento imunológico mais fantástico e complexo do corpo humano, no meu ponto de vista. E aí, o que eu posso fazer? Eu tenho que conversar com esse casal. Às vezes, suponha que a gente descobriu que a mulher não tem trompa. Um exemplo, a culpa é dela? Não. E às vezes o homem não pode culpá-la. Ou vão voltar com outra situação. Este homem em si não produz a quantidade de espermatozoides adequada. É culpa dele? Não, vamos lá, vamos investigar isso. Tem resolução? Não sei, mas vamos supor que não tem. A gente teria que, teoricamente, uma fertilização in vitro. Nós vamos juntos. Existe fator masculino e fator feminino, mas a infertilidade é conjugal. Então acho que isso é muito bonito, a gente entender, a gente apoiar, e é isso que a gente tem que tentar, a gente tem que trazer isso, que a gente está lá, mas não é a solução também de um problema. E caso aconteça de engravidar, concordo que a gente vai ter felicidade, que aquela metabolização, aquele sonho, aquela idealização de muito tempo atrás foi concebida, mas é o começo de tudo. A infertilidade é conjugal. Acho que essa é a palavra, hein, hoje. Não é do homem nem da mulher, é do casal. Exato. E quando a gente compreende isso, e eu tenho utilizado muito isso que eu te falei hoje, bacana, em primeiras consultas, eu acho que eu quebro um pouco o peso. É isso porque aí. É muito difícil você querer fazer algo por alguém que você ama. É muito difícil você querer doar algo e dar algo para alguém que você ama. Eu já tive pacientes que a paciente ela simplesmente falou assim: se for pela felicidade dele, eu deixo ele ter uma filha. Se o problema é comigo, ele pode ter uma filha com outra mulher, eu vou cuidar junto. Olha onde a mulher compartilhou comigo um desespero tal de abdicar o matrimônio dela para que acontecesse isso, para ver a felicidade do seu próprio marido. Então, é muito profundo. Muito. Então, a gente tem que conversar e a gente tem que trazer a psicologia para dentro. Por isso que a gente tem uma psicóloga na clínica que só faz isso. Mas nós, como médicos, se você não tiver isso, eu acho que você está na área errada. Exatamente. Não tem, pode ser médico, mas você tem que ter essa... A gente tem que entender. Fala, não, pera, vamos conversar um pouco, né? Vamos entender o que está acontecendo, tal. E muitas vezes eu fico em consultas ali e não define tratamento. Às vezes a gente precisa definir outras coisas, né? Organizar. É bem profundo. Bem sei profundo. Foi bem que você me perguntou, mas a gente tenta... Mas você entendeu a minha pergunta. E a resposta também ela é complexa, baseada na pergunta, porque se interfere no todo, né, no casal. Sensacional. Eu peguei aqui um insight que você deu, que para mim até foi muito importante, que é uma construção, uma jornada. Aquele negócio, você pega na mão do casal, você não vai pegar na mão só da mulher ou só do homem, né? E vai atravessar a ponte com os dois. A melhor paciente, teoricamente, é aquela paciente que te vê uma vez, faz um tratamento, seja que for, engravida e nunca mais lembra de você. Até esquece teu nome. Quem foi que te ajudou? Não sei, como é que é o nome daquele menininho lá mesmo? Porque geralmente as pacientes que mais a gente tem interação são pacientes de longa data, são pacientes que tentam 1, 2, 3. Tem pacientes nossas aí que estão na clínica aí desde antes de eu começar a formação, né? Então, e continuo, confio no nosso trabalho, eu acho que isso é uma grande avalia. Eu compreendo a paciente também. É uma paciente que geralmente não ouve só a minha opinião, ouve a minha, ouve a do colega, ouve a do vai para São Paulo, faz uma videoconferência com um cara dos Estados Unidos. É uma paciente que ela faz. E eu entendo, porque são sonhos que são gerados. Então, entender que essa paciente busca algo a mais e a gente conseguir oferecer isso e elas continuarem com a gente, eu valorizo muito. Então, é aquela questão de entender o outro lado da moeda também. Acho bem bacana. Tenho tentado também. Sempre abrir o olho e favorecer de uma melhor maneira o que eu posso. Que é a atenção, que é a tecnologia, que é a medicina e que é a seriedade, né? Pessoal, aqui eu vou fazer aqui, né? Eu sou transparente com todos os convidados. O Dr. Natan aqui, além de ser um médico que já tem um nome conceituado, que vem também da família, mas ele como pessoa é uma pessoa
humana, né? A gente percebe, isso é muito bacana hoje na nossa área. Um dos propósitos do Ser Médico podcast é isso, é trazer esse lado humano Uhum. dos médicos para os pacientes, porque sai um pouco da questão técnica, Uhum. de livros, de formação. Então, eu acho que, com certeza, quem não te conhece vai ficar conhecendo um pouquinho mais através aqui do nosso canal de podcast. Mas eu ainda gostaria que você passasse aqui uma mensagem. Uhum. Nós estamos com o nosso tempo quase no final. Uma mensagem assim, 2 mensagens, tá? Se eu não estiver pedindo muito. Não, imagina, vamos Uma lá. específica para os casais, Uhum. tá? Em relação à fertilização, à reprodução. E outra depois para os jovens médicos, sobre a questão da humanização, Uhum. que eu acho que hoje em dia é muito importante. Vamos lá, A primeira, para os casais. Uma satisfação enorme estar aqui com você. Acho que, poxa, passou tão rápido, eu nem vi o tempo passar. Compartilhar a experiência, ver o quanto a gente tem plantado e com certeza voltarei aí para comentar um pouquinho mais do que a gente tem colhido, né? Cara, a casa é tua. Muito legal mesmo e agradecido aí. Casais que estão tentando engravidar, a gente entende que vocês não estão sozinhos, né? Por quê? Porque estatisticamente em torno de 15, algumas literaturas nos traz quase 20% da população mundial pode ter dificuldade com engravidar. Quem tem dificuldade com engravidar ganha essa questão de o nome de infertilidade. Então, infertilidade não é que você não consegue, você consegue. Só que vai precisar de um pouquinho de ajuda. Se você for ver esses dados, mais ou menos 1 a cada 5 casais em uma mesa de jantar ali tem dificuldade. Então não estão sozinhos, existe hoje tratamento, existe hoje ajuda, não necessariamente é uma fertilização in vitro, ou quem sabe a fertilização in vitro seja um meio mais eficaz de conseguir essa gestação. Concordo que há muitos tabus nessa área, que muitas pessoas pensam que a gente cria vida, né? De que a gente está fazendo algo que não deveria ser feito. Eu penso um pouco diferente. Eu penso que a gente tenta replicar de maneira mais perfeita, e quanto mais perfeito a gente consegue. Se você for ver a minha estufa, a temperatura do corpo humano, o pH, tento me aproximar ao pH do corpo humano, sabe? Tudo é feito para fazer o que a gente faz. Mas a gente tenta juntar as peças que faltam e tenta colocar no quebra-cabeça. Então a gente não cria, a gente replica. Saber que a esperança ela sempre vai estar ali, né? A gente entende que quando a gente falha, a gente se frustra, a gente às vezes quer desistir. A desistência em si, ela pode ter algumas consequências. E algumas pacientes não precisam ir até o final, até a última gota. Não. Eu acho que neste momento é a importância de ter um médico, que tem muito médico bom por aí, que seja um cara ou uma mulher que encaminhe, que organize, individualize e apoie. Seja continuar, seja orientar, ou seja simplesmente suportar de uma maneira íntegra a vida daquele casal. Então é confiança no profissional, busca ativa de informação, que hoje a gente tem muita informação, porém cuidado com algumas fontes, né? A gente sabe que tem algumas informações perigosas por aí. E acho que a fé move montanhas, realmente move montanhas. Diálogo aberto com o parceiro, com a parceira, diálogo aberto espiritual, meditação, são pilares aí que não garantem uma gravidez, mas garantem uma melhor caminhada. Show, obrigado. Não, imagina. E para o nosso jovem médico que está se formando, você é jovem, mas tem pessoas que estão se formando agora, sabe? Que geração maravilhosa que a gente vive, que geração espetacular, uma geração repleta de ideias. A minha fertilização hoje, ou a minha reprodução é diferente do que meu pai fez. Imagina, gente, o primeiro case de sucesso do meu pai, ele transferiu 5 embriões e nasceu um bebê. Se hoje chegar uma paciente para mim e pede para transferir 5 embriões, eu saio correndo pela janela, de tanto que mudou a tecnologia de lá para cá. Você já pode nascer os 5? Deus me livre, eu já até arrepio aqui. Então, o que eu falo para esses jovens? Que, independente da área que seja, que atue,
atue com amor. Eu acho que a gente está numa geração que é espetacular, mas ela é imediatista, né? Você já pode perceber que parece que a gente já quer formar e já quer andar de carro conversível aí. É uma analogia meio boba, mas a gente tem que se dedicar, a gente tem que aprender. O conhecimento ninguém tira. Eu não sei o futuro de amanhã, eu não sei da felicitar, eu não sei do que acontecer, mas o que eu aprendi está aqui. Tá aí, ninguém Então, vai tirar de posso você. trabalhar aqui, posso ir para os Estados Unidos, vai que eu vou para a Espanha, Nova Zelândia, não sei. Isso eu vou levar comigo porque eu acho que o maior investimento que alguém pode fazer não é bolsa, é conhecimento. E nessa área que as pessoas estão na faculdade, o conhecimento vem por osmose, a gente está o tempo todo vendo algo. A residência é incrível, a residência está o tempo todo, cirurgia, discussão de caso clínico, terminou a R3. Caramba, fazia 20 cesáreas em 2 tardes, sei lá. Então a produção é muito grande quando você está em período educacional. Então dedique-se a conhecimento, se aventure, o dinheiro é a consequência, né? A paixão também não é aquela coisa, só vou fazer o que eu amo. A gente tem que fazer o que a gente gosta, e a gente tem que fazer o que a gente se sente bem, e a gente tem que fazer o que a gente se sente competente naquilo e também ter o seu reconhecimento, seja financeiro, seja por alguma outra área. E cada um tem o seu individual. Então é isso que eu comentaria e é o que eu falo para os meus residentes. A gente, dentro da Felicitar, recebe alguns residentes, tem algumas pessoas que entram em contato comigo, pede para fazer um fellowship program de mais ou menos uma semana, conhecer. E geralmente eu consigo organizar, bem conversadinho, eu consigo organizar. E sempre é uma honra receber e mostrar serviço e tacar a Felicitar cada vez mais para frente e expandir cada vez mais esse conhecimento. E ajudar, né? Ajudar cada vez mais pessoas a concretizar o sonho da paternidade, da maternidade e da vida. Maravilha, um propósito muito forte. Eu desejo sucesso a Felicitar, desejo sucesso a você, Obrigado. a toda a família. Quero conhecer teu filho, conhecer a sua esposa. Vamos lá. Né? Pessoal, muito obrigado. Você que está aí nos ouvindo no Spotify, no YouTube, nas redes sociais, nos cortes. É sempre muito bacana saber. Dê o seu comentário, coloque lá, curtir, não curtir, críticas. A gente procura sempre responder no direct, aí nos contatos com vocês. E nós estamos encerrando o episódio de número 61 do Ser Médico Podcast. Agradeço a presença do Natan Sechin, muito obrigado. Agradeço a produção do Cristal Podcast aqui. Todos estão convidados a assistir. Ok, pessoal? Venham.